Imagine um homem simples, sem títulos, sem fama, apenas um pastor de ovelhas e um cultivador de figueiras, vivendo no silêncio das colinas de uma pequena vila esquecida, sem jamais imaginar que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Porque de forma surpreendente e até desconcertante, Deus decidiu chamá-lo. Mas não para uma missão fácil. Esse homem teria que enfrentar reis, sacerdotes, líderes corruptos. E mais do que isso, teria que denunciar as injustiças de um povo que, embora prosperasse por fora, estava apodrecendo por dentro. Quem era ele? O nome dele é Amós. E se você acha que Deus só escolhe os fortes, os poderosos ou os mais preparados, este vídeo vai te provar exatamente o contrário. Fica até o final, porque a história que você vai ouvir hoje é, sem dúvida, uma das mais impressionantes, desafiadoras e emocionantes de toda a Bíblia. O cenário é Tecoa, uma vila pequena, sossegada, perdida no coração de Judá. Ali, entre colinas douradas e figueiras que balançavam lentamente ao vento, vivia Amós, um homem simples, sem linhagem importante, sem formação religiosa, sem qualquer título ou prestígio. Amós era um pastor. Cuidava das ovelhas de sua família e, nas horas vagas, cultivava sicômoros, uma espécie de figueira típica da região. Se você olhasse para ele naquele tempo, veria apenas mais um homem comum. Mãos calejadas, rosto marcado pelo sol e pelo vento do campo. Aparência humilde, alguém que aparentemente jamais faria parte dos grandes acontecimentos do seu tempo. Mas Deus via algo que ninguém mais via. Enquanto guiava seus rebanhos pelas encostas, Amós ouvia histórias que viajantes contavam sobre o reino de Israel ao norte. Histórias de riqueza, de palácios luxuosos, de mercados cheios, de festas grandiosas, mas também de opressão, de injustiça, de ganância, a corrupção. E pouco a pouco, algo começou a crescer dentro dele, uma indignação, um incômodo, uma inquietação que ele não conseguia mais ignorar. Era como se o vento que soprava sobre as colinas carregasse junto um sussurro divino, uma voz, que começava a ecoar dentro do seu coração, e essa voz dizia: "Levanta-te, Amós, vai e fala em meu nome." Amós jamais esqueceria aquele dia. O dia parecia igual a todos os outros. O sol nascia lentamente no horizonte, tingindo o céu de dourado. O som dos sinos das ovelhas, o farfalhar das folhas, os pássaros cantando, tudo parecia comum. Mas, de repente, o silêncio foi rompido e Amós sentiu. Não foi uma voz audível, não foram palavras que se escutam com os ouvidos. Foi um peso no peito, um calor que subia pela espinha, uma presença. Era como se o vento que antes soprava leve agora carregasse algo muito maior. Deus estava falando com ele. E naquele instante, Amós sabia, não havia mais volta. O chamado não era pequeno. Deus o enviava direto ao coração do reino de Israel. Para quê? Para denunciar, para confrontar, para expor o pecado, a corrupção e a injustiça. Imagine só, um simples pastor, sem preparo teológico, sem influência política, sendo enviado para enfrentar reis, sacerdotes e toda uma elite acostumada a viver no luxo, às custas da exploração dos pobres. Amós poderia ter dito: "Eu? Senhor, eu sou só um boiadeiro, um homem do campo." Mas não, ele não fugiu, porque quando Deus chama, até o mais simples dos homens se torna capaz de coisas extraordinárias. Ao chegar em Israel, Amós se deparou com algo que o chocou profundamente. De fora, tudo parecia perfeito. Samaria, a capital, brilhava com sua riqueza, palácios de mármore, ruas cheias de comerciantes vendendo tecidos finos, joias, especiarias, festas intermináveis.
Mas bastava olhar para os becos, para ver a verdade que ninguém queria mostrar. Pobres esmagados pela miséria, trabalhadores sobrecarregados, crianças famintas, escravos tratados como mercadoria. E o pior, a religião havia se transformado num espetáculo vazio, altares cheios de ofertas, mas corações vazios de arrependimento, sacrifícios caríssimos, mas vidas cheias de ganância, soberba e injustiça. O povo havia se afastado completamente de Deus. E então Amós se levantou, no meio das praças, nos mercados, diante dos palácios. Ele ergueu a voz e suas palavras eram como lâminas, sem rodeios, sem medo, sem diplomacia. Ele começou denunciando as nações vizinhas e o povo de Israel aplaudia. Afinal, era fácil ouvir quando o problema era com os outros, mas, de repente, como o rugido de um leão mudando de direção, Amós apontou para Israel, e sua voz ficou ainda mais forte. Vocês que esmagam os pobres, que acumulam riquezas às custas da injustiça, que constroem casas luxuosas, mas não viverão nelas, que plantam vinhedos, mas não beberão do seu vinho. O silêncio tomou conta. Cada palavra era como uma martelada no orgulho daquele povo. Entre os mais incomodados estava Amazias, o sacerdote de Betel, um homem poderoso, ligado à elite política e religiosa do reino. Para Amazias, o templo de Betel não era só um lugar de culto, era símbolo de poder, de status. E agora, aquele profeta sem nome, sem formação, estava abalando tudo. Amazias tentou calar Amós, mandou mensagens ao rei, dizendo: esse homem está conspirando contra você. Suas palavras são perigosas. E depois foi pessoalmente enfrentá-lo. Chegou diante de Amós e disse com desprezo: vai embora, vidente. Vá profetizar lá em Judá. Aqui em Israel você não tem espaço. Mas Amós não se curvou, olhou nos olhos de Amazias e respondeu com firmeza: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Sou boiadeiro, cuidador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou do meio do rebanho e disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Silêncio. Ninguém ousou dizer mais nada. Deus começou a mostrar visões a Amós. A primeira, uma nuvem de gafanhotos, devorando todas as plantações. Depois, um fogo que consumia tudo, até as águas dos abismos. E, por fim, Deus segurando um prumo, aquele instrumento usado por pedreiros para medir se um muro está reto. O recado era claro: Israel está torto, fora de alinhamento. E eu, o construtor do universo, não sustentarei uma estrutura prestes a desabar. Cada visão era um aviso, uma chance, um chamado ao arrependimento. Mas poucos ouviram. Após tantas palavras, tantas advertências, tantos clamores, veio o silêncio. Amós se retirou. Talvez tenha voltado às colinas de Tecoa. Talvez tenha voltado ao cuidado das ovelhas e dos sicômoros. Mas sua ausência não foi fracasso, foi parte do plano. Porque às vezes, o silêncio de Deus fala mais alto do que 1000 palavras. O nome de Amós poderia ter se perdido na poeira da história, mas suas palavras, não. Elas ecoaram e continuam ecoando até hoje, porque Amós nos ensina que Deus não busca os mais preparados. Ele prepara os que estão dispostos, que a verdadeira adoração não está em templos bonitos, em rituais caros ou em músicas bem ensaiadas, está na justiça que corre como um rio, na retidão que flui como um ribeiro inesgotável, que a fé não é sobre conforto, é sobre coragem, coragem para se levantar, para ser voz de quem não tem voz, para ser ponte onde há muros, e acima de tudo, para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E então, se essa história falou com você, se te inspirou, se te desafiou, curta esse vídeo,
compartilhe com alguém que você ama e se inscreva no canal. Aqui seguimos juntos, explorando as histórias mais poderosas, emocionantes e transformadoras que a Bíblia tem para nos ensinar. Que a justiça de Deus continue correndo como um rio e que a sua vida seja reflexo dessa verdade. Nos vemos no próximo vídeo.